Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do BRM News, podcast que traz para vocês um compilado com as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia, empreendedorismo sobre os mercados regionais brasileiros. Hoje, segunda-feira, dia 31 de março, e uma semana repleta de notícias muito importantes. Estou aqui com meu colega Renan Torres. E aí, Renan, tudo bem? Olá, Lucas. Olá para você que nos escuta. Sejam muito bem-vindos. Mais uma semana e hoje uma segunda-feira bem recheada com diversos temas. Desde o setor de saúde, com o recorde da Unimed Vitória, passando pelo agronegócio capixaba e suas exportações. Então tem muita informação. Vamos para cima, Lucas. Vamos lá. Então, para a gente iniciar com o destaque de hoje, a Unimed Vitória, uma das maiores cooperativas de saúde do Brasil, reportou um faturamento operacional de 194 milhões em 2024. E esse resultado impressionante representa um aumento de 1.300% em relação ao ano anterior, superando quase em 14 vezes o faturamento de 2023. São dados que ressaltam a força da cooperativa, que conta com mais de 2.400 médicos associados e que vem investindo fortemente na expansão do seu serviço, como o novo Hospital do Unimed da Serra e a transformação do Hospital Unimed Vitória no Complexo Integrado de Atenção à Saúde, o conhecido como CIAS. E além disso, o resultado líquido alcançou 68,1 milhões de reais e a receita operacional líquida atingiu 2,2 bilhões de reais. São números que evidenciam a recuperação e o crescimento acelerado do setor. E fontes locais e análises recentes apontam que a estratégia de investimento com cerca de 500 milhões aplicados na ampliação e das unidades próprias tem contribuído decisivamente para esse desempenho recorde, estabelecendo a cooperativa como referência nacional no país, né, obviamente. E complementando essa notícia, Lucas, vale destacar que o projeto de expansão da Unimed Vitória, iniciado ainda em 2023, é um dos projetos mais audaciosos para a saúde capixaba. Informações de especialistas apontam que, além de modernizar a infraestrutura, o novo Hospital Unimed na Serra promete elevar a qualidade do atendimento e reduzir filas de espera, contribuindo para um modelo mais eficiente de assistência à saúde. Outro aspecto muito relevante desse plano, Lucas, é o impacto desses investimentos na geração de emprego e no fortalecimento da economia local. O movimento de expansão não só traz avanços de tecnologia e melhorias na gestão hospitalar, como também reforça a confiança dos investidores no setor. Essa combinação de inovação, investimento e compromisso social tem atraído a atenção de analistas e pode servir de modelo para outras cooperativas em todo o país, inclusive não só do setor de saúde, né? Perfeito. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos para o agronegócio capixaba. Então, nessa área, o Espírito Santo se destaca novamente. As exportações de mamão no primeiro bimestre de 2025 registraram um crescimento notável com 3,4 mil toneladas embarcadas e uma receita de 4,7 milhões de dólares, superando os 2,9 mil toneladas e 4 milhões de dólares no mesmo período do ano anterior. Esse aumento de 17% no volume exportado e de 17,5% no volume da arrecadação confirma a posição do Estado como o maior exportador nacional de mamão, representando 41% do total embarcado no país. E esses números refletem não apenas a qualidade dos produtos capixabas, mas também uma estratégia robusta de inserção no mercado internacional. Recentes análises do setor apontam que a adoção de novas técnicas de cultivo e também o investimento em logística estão contribuindo diretamente para a ascensão desse mercado, permitindo que produtores locais atinjam mercados cada vez mais exigentes, como os da Europa, por exemplo. E dados do setor indicam uma tendência positiva que, se mantida, pode impulsionar ainda mais a economia agrícola da região. E a evolução das exportações de mamão é um reflexo das melhorias implementadas na cadeia produtiva e da crescente competitividade dos produtores capixabas. Relatórios recentes do IBGE e de associações de produtores indicam que a modernização dos processos e o aumento da produtividade têm sido fundamentais para esse desempenho, especialmente no cenário global cada vez mais disputado. Além disso, o sucesso do mamão capixaba serve de inspiração para outros segmentos do agronegócio. A experiência bem-sucedida demonstra que, com investimento estratégico e parcerias sólidas, o Espírito Santo pode ampliar sua participação no comércio internacional de frutas, gerando mais empregos e fomentando o desenvolvimento regional. E agora a gente vai para o turismo capixaba, tá? Então, seguindo com uma boa notícia para esse setor, em janeiro deste ano, as atividades turísticas no Espírito Santo já registraram um crescimento de 7,9%, mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 3,5%. E esse desempenho robusto vem de dados consolidados do IBGE e do Conect Fecomércio Espírito Santo, mostrando que o Estado está cada vez mais se consolidando como um destino de destaque aqui nacionalmente, tanto para turistas nacionais quanto internacionais. E pesquisas recentes apontam que o aumento do fluxo de turistas deve-se, em parte, a políticas de incentivo ao turismo e a uma melhor divulgação dos atrativos naturais e culturais do Espírito Santo. E essa valorização
não só impulsiona a economia local, mas também estimula investimentos em infraestrutura e serviços, melhorando a experiência do visitante aqui no estado e contribuindo para um crescimento sustentável do setor. O turismo capixaba tem se mostrado muito resiliente e principalmente com uma forte dinâmica, mesmo com a sazonalidade do setor e desafios logísticos que a gente ainda possui. E isso se dá principalmente pelo Espírito Santo ser um estado que proporciona para o turista praias, mas ao mesmo tempo montanhas, então a gente tem um leque de oportunidades de serviços para esse turista. E principalmente a gente avançando em setores de logística, tanto do ponto de vista de acesso, mas também de infraestrutura, né, dos nossos polos turísticos, e isso tende a fortalecer ainda mais o setor. Na semana passada a gente ressaltou aqui algumas vezes sobre a duplicação da BR-262, que deve facilitar o turismo para várias regiões aqui do estado. Então a gente tem que ficar acompanhando, mas é um setor que nos últimos anos vem ganhando um dinamismo muito forte e se destacando a nível nacional. E agora a gente voltando para a pauta do agronegócio, agora falando sobre os desafios da produção da banana no Espírito Santo. As intensas chuvas e as ondas de calor nesses primeiros meses de 2025 impactaram diretamente a produção desse alimento, levando algumas agroindústrias a adaptar suas estratégias para manter o abastecimento dos seus clientes. Romildo Fardim, por exemplo, que é o fundador da Doces Fardim, ele estima que a produção da fruta caiu cerca de 40% nos últimos meses, exigindo medidas alternativas como a compra de bananas de estados como Bahia e Pernambuco. E esse cenário de queda de produção gera um efeito cascata na cadeia de produção de doces, elevando os custos e alterando os prazos para a produção. Os novos dados do setor indicam que, embora a situação seja temporária, a necessidade de adaptação e diversificação dos fornecedores já é uma realidade para muitos produtores que buscam manter a qualidade sem comprometer a competitividade no mercado. Realmente preocupante, Lucas. A oscilação na produção de banana é um sinal claro dos desafios enfrentados pelo setor agrícola em função das mudanças climáticas. Análises recentes do agronegócio ressaltam que a variabilidade do clima tem exigido dos produtores uma revisão constante de suas estratégias, como a adoção de tecnologias que permitam uma maior resiliência frente a eventos externos. Além disso, essa situação destaca a importância de políticas públicas e do apoio técnico que possibilite uma adaptação mais rápida e eficiente por parte dos pequenos produtores. Que a gente sempre fala aqui, os pequenos produtores, eles pesam muito, né, no valor total de produção aqui para o nosso estado e para o agronegócio como um todo. E nesse sentido, investimentos em sistemas de irrigação e em técnicas agrícolas de precisão podem ser a chave para reduzir essas perdas e garantir uma produção mais estável, beneficiando toda a cadeia produtiva. E agora a gente vai mudar de assunto de novo, vamos para a infraestrutura aqui no Espírito Santo, e a Cesan anunciou um leilão na B3, marcado para o dia 17 de junho, para a contratação de 2 grandes contratos de PPPs, parcerias público-privadas, para o tratamento de esgoto em 43 municípios do Espírito Santo, entre eles Vitória, Aracruz, Guarapari e Viana. O Bloco 1, capitaneado por Vitória, reúne 35 cidades e prevê um investimento de 1,08 bilhões de reais, enquanto o Bloco 2 abrange outras cidades com investimento previsto de 399,6 milhões de reais. Essas cifras mostram o comprometimento do Estado com a melhoria dos serviços de saneamento, que é fundamental para a saúde pública e também para a gestão do meio ambiente. E especialistas apontam que esse leilão, com aportes que ultrapassam 7 bilhões ao longo de 30 anos de contrato, podem transformar a infraestrutura do Espírito Santo, garantindo não apenas a expansão dos serviços, mas também a modernização e eficiência na gestão dos recursos hídricos. Esse leilão é um passo estratégico para modernizar o sistema de saneamento e reduzir os problemas ambientais que afetam diversas regiões. Então aqui a gente está falando de maior qualidade de vida e um zelo maior pelo meio ambiente. Sim. A previsão de investimentos bilionários e a divisão dos blocos demonstram uma abordagem segmentada, que permitirá uma gestão mais focada e eficiente, ajustando os contratos às necessidades específicas de cada região. Além disso, a adoção das PPPs, né, que são as parcerias público-privadas, pode acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento de esgoto, ou seja, destravar investimentos que, pelo setor público somente, não seriam realizados, o que gera emprego e renda para a população local e contribui para a sustentabilidade urbana, né? Como eu disse anteriormente, mais qualidade de vida para os nossos habitantes. Essa iniciativa será acompanhada de uma fiscalização rigorosa e tem o potencial de se tornar um modelo para outras regiões que enfrentam desafios similares em termos de infraestrutura e de saneamento básico. É isso aí, a gente reforça sempre que é importante, de fato, essas parcerias público-privadas para a gente poder também garantir uma eficiência na execução dessas obras, desses projetos, em parceria com o governo que está olhando também para essa frente. E agora a gente mudando de assunto de novo, vamos para o mercado global de ovos. Uma outra notícia de destaque no cenário agroindustrial é a compra da americana
Hilldale Farms pela holding Global Eggs. Essa operação abre o mercado global de ovos para o Espírito Santo, um dos 3 maiores produtores do país. Em Santa Maria de Jetibá, por exemplo, a produção diária chega a cerca de 17 milhões de ovos, tornando o município o maior produtor nacional, com uma oferta diversificada que inclui ovos de galinha e também de codorna. A aquisição vem em um momento de reestruturação do setor, visto que a Granja Faria, empresa da Global Eggs no Brasil, já havia feito investimentos significativos na BL Ovos, renomeada para Lana Alimentos, para modernizar sua infraestrutura e aumentar sua competitividade. Esse movimento estratégico não só fortalece a posição do Espírito Santo no mercado internacional, mas também sinaliza uma nova fase de investimentos e inovações tecnológicas na cadeia produtiva dos ovos. Isso demonstra como o Espírito Santo vem se tornando cada vez mais uma referência na produção de ovos, e não apenas pelo volume, né, Lucas, mas principalmente pela eficiência e produtividade desse setor. Perfeito. Santa Maria já é um polo reconhecido a nível nacional e esse é um movimento que reforça isso. Análises recentes do setor indicam que essa tendência pode impulsionar ainda mais as exportações e a competitividade no mercado internacional. Certeza. Inclusive, a ampliação do mercado para ovos frescos, que subiu de cifras insignificantes para centenas de toneladas exportadas em 2023, mostra uma transformação profunda no setor. Essa evolução ela reflete uma combinação de investimento tecnológico, eficiência operacional e uma demanda crescente em mercados externos, o que coloca o Espírito Santo, como eu disse, em uma posição privilegiada nesse segmento. É isso aí. A gente deseja sucesso para esses empresários capixabas e também aqueles que estão trazendo investimento aqui para o estado, para que a gente continue desenvolvendo e agregando o mercado de inovação e tecnologia aqui no Espírito Santo. Agora vamos lá para um assunto que é muito importante, a gente já tem também trazido ao longo das semanas passadas, é o cenário macroeconômico no Brasil, tá? Então uma notícia que chama atenção é o patamar da carga tributária. Em 2024, ela atingiu 32,3% do PIB brasileiro, o maior valor em 15 anos, com a União respondendo por 21,4% desse PIB. Esse aumento é atribuído a medidas como a taxação de fundos exclusivos para os super ricos e a reoneração dos tributos federais sobre os combustíveis. Essa dinâmica tem gerado debates intensos sobre o impacto no crescimento econômico e na competitividade do país. Em contrapartida, o mercado de trabalho também apresenta números contrastantes. Mesmo com a alta na carga tributária, o desemprego registrou 6,8% no último trimestre, o menor índice para o mês desde 2014, e além disso, o número de trabalhadores com carteira assinada alcançou um recorde histórico de 39,6 milhões de pessoas, com rendimento médio de R$ 3.300, marcando a melhor da série histórica. Esses dados apontam para uma economia que, apesar dos desafios fiscais, continua gerando oportunidades o crescimento na renda dos trabalhadores. Isso também sinaliza muito do perfil do brasileiro, né? Que é um perfil resiliente, que apesar do cenário macro, todas as dificuldades que o brasileiro encontra, a população continua resistente, continua resiliente, correndo atrás para poder realmente prosperar, não é isso, Renan? Exatamente. E vale ressaltar que enquanto a carga tributária elevada pode pesar sobre a competitividade e o consumo, os índices de emprego e o aumento dos rendimentos indicam uma retomada do otimismo no mercado de trabalho. Por outro lado, a gente tem esse debate muito forte sobre a isenção do imposto de renda, né, para faixa até R$5.000, podendo ser estendido até R$7.000, e é claro, com uma contrapartida em taxação para altas rendas. Aqui a gente falou nas semanas anteriores, aquelas rendas acima de 600 mil por mês. É claro que aqui, do nosso lado, fica a preocupação disso, né, não trazer um maior déficit fiscal para o Brasil, porque isso acaba sendo transmitido em maior inflação, que prejudica principalmente os mais pobres, mas a gente sabe que esse é o debate que acontece não apenas no Brasil, mas sim no mundo todo, um debate que busca, né, mais equidade, mais justiça social, mas é aquilo que a gente sempre fala, mais inflação significa mais imposto para os mais pobres, então vamos ficar de olho para que tenha uma compensação e sem aumento do déficit fiscal. Perfeito, Renan. E agora a gente vai trazer para vocês aquele assunto que a gente já também tem reforçado bastante, que é sobre a guerra comercial e as tarifas dos Estados Unidos. E é uma pauta que tem tido repercussões internacionais. E o presidente Lula afirmou que o Brasil está tentando negociar com os Estados Unidos sobre essas tarifas impostas anteriormente pelo governo Trump. Enquanto isso, o presidente americano declarou que as tarifas de 25% sobre os veículos e peças importadas serão permanentes, afirmando que isso levará os consumidores a optar por produtos nacionais. Esse cenário de guerra comercial tem causado tensão tanto no mercado interno quanto nas relações bilaterais entre os governos. E, além disso, há especulações sobre a possibilidade do Brasil de adotar medidas de reciprocidade, como a sobretaxação de produtos americanos, caso não se chegue a um acordo. Nos bastidores, diplomatas brasileiros já apontam dificuldades para uma atuação efetiva na Organização Mundial do Comércio,
já que os Estados Unidos têm dificultado a indicação de juízes para o órgão. Essa situação cria um clima de incerteza que pode impactar, não pode, mas vai impactar diretamente o comércio internacional e a confiança dos investidores. E a postura do governo americano de impor, né, novas taxas para vários produtos impacta, claro, o mercado global, não só o Brasil, influenciando desde o setor automotivo até o agronegócio brasileiro. Para o Brasil, a busca por negociação e a possível adoção de medidas de reciprocidade se apresentam como alternativa para mitigar os impactos negativos. Uma outra saída, Lucas, é o diálogo com novas nações e novos países para que a gente possa exportar os nossos produtos para outros países, então aumentando a nossa abertura econômica aqui dos nossos setores, reduzindo esse dano causado pelas tarifas americanas. Perfeito. Em outra pauta que tem movimentado o mercado internacional, a JBS anunciou um plano de investimento de 100 milhões de dólares para a construção de 2 fábricas no Vietnã. Essas plantas, que vão processar carnes bovinas, suínas e aves, vão utilizar matérias-primas importadas do Brasil e visam abastecer não só o mercado vietnamita, mas também de outros países do Sudeste Asiático. Fontes indicam que a primeira fase do projeto ocorrerá no Parque Industrial Vietnamita, que eu não vou me arriscar a falar o nome aqui, com a construção de um centro logístico que englobará atividades de pré-processamento, corte e embalagem. Já a segunda fase prevê uma fábrica no sul do Vietnã, com operação iniciada 2 anos após a inauguração da primeira unidade. Essa expansão demonstra a ambição da JBS em se posicionar de forma competitiva no cenário global, aproveitando todas as oportunidades geradas pelo crescimento do comércio internacional. Esse movimento mostra como a internacionalização delas empresas, quando bem realizada, abre novas fronteiras para a indústria. A JBS, que é uma das maiores no segmento do mundo, vem trazendo novos investimentos. E esse investimento no Vietnã não só reforça a confiança do mercado na qualidade dos produtos brasileiros, como também evidencia a estratégia de diversificação dos mercados de exportação, ampliando a presença da carne brasileira em regiões com alto potencial de crescimento. Especialistas apontam que esse movimento pode incentivar outros players do setor a buscar oportunidades no exterior, especialmente em mercados emergentes, onde a demanda por proteína animal brasileira está em ascensão. O projeto da JBS representa uma aposta no futuro da produção e na integração da cadeia de suprimentos global, consolidando o Brasil como um protagonista no cenário internacional. É isso aí, Renan. E chegando agora à parte política, o julgamento no STF que tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 envolvidos no 8 de janeiro trouxe à tona divergências importantes, especialmente com as ponderações do ministro Luiz Fux. Na sua fala, Fux destacou críticas à delação premiada de Mauro Cid e defendeu que o julgamento ocorra no plenário, enfatizando que para a condenação é preciso demonstrar de forma inequívoca o envolvimento dos acusados. Esse posicionamento, que contrasta com o relator Alexandre de Moraes, já tem repercussões nas defesas e nos debates futuros do processo. Comentários de figuras políticas e jurídicas apontam que para a importância de se manter a integridade das garantias processuais, mesmo diante da gravidade dos fatos. Além disso, o cenário político continua agitado, com declarações do ex-presidente Bolsonaro e posicionamentos de governadores e candidatos como Ratinho Júnior, que já iniciam suas campanhas para as eleições de 2026. E a discussão em torno do julgamento e das divergências internas dentro do STF evidencia um cenário político polarizado, principalmente visando a eleição presidencial e para governadores de 26. Esses eventos, combinado com a crescente atenção da mídia e o engajamento público, apontam para um cenário onde as decisões judiciais e os posicionamentos políticos terão impacto profundo no rumo das próximas eleições. E fica o dever de casa aqui para a gente, para poder separar sempre aquilo que é ruído do que é fato, porque a gente sabe que durante esse processo muita informação acaba saindo, então acompanhar aquilo com muita calma, muita seriedade, para separar aquilo do que é ruído do que é fato. Obrigado, Renan. Pessoal, para encerrar o episódio de hoje, eu quero primeiro agradecer a participação de todos aqui que nos acompanham. Lembrando que amanhã a gente retorna aqui com mais um episódio do BRM News. E, Renan, a gente tem mais novidades para essa semana. Fala aí pra gente o que tem de conteúdo pro BRM Podcast. Exatamente, Lucas. Semana recheada, bastante conteúdo. Hoje, segunda-feira, a gente tem episódio novo do Market Lab, conduzido pelo Odisseu Simões, e uma conversa super legal com o Luiz Fernando Sena, e o tema Gestão de Portfólio na Gestão Patrimonial. Quarta-feira é dia de Diga aí Podcast, com um tema super interessante, que é Construindo Negócios de Sucesso, com o pessoal da Private Construtora, então o Matheus Oliveira e a Gabriela Moraes.
Na quinta-feira é dia de Trilha da Prosperidade, com o tema Tecnologia, Serviços Financeiros e Sucessão Familiar, com os nossos amigos Wilson Richa, Lucas Richa e Rafael Richa. E na sexta-feira é dia de You Investor, né, com a Lúcia e a Ana, aqui, nossas grandes colegas, com o tema Mercado Imobiliário de Luxo, Tendências, Estratégias e Oportunidades. E é claro, o convite aí para acompanhar diariamente aqui o nosso podcast com as principais notícias dos mercados regionais. Perfeito, pessoal. Obrigado pela participação. Até mais. Valeu, pessoal.